E eu vou agora recapitular o que vimos nos nossos 3 últimos encontros. Nós tratamos das 2 perguntas que são fundamentais para todo o restante que vem por aí. Qual o papel da mente no projeto original de Deus e o que aconteceu com a queda na nossa mente? Qual o efeito sobre a nossa mente que nos trouxe a esse estado de coisas da nossa existência atual? Porque isso é fundamental, essa compreensão é fundamental para tratarmos do conteúdo do curso que começa hoje, que é qual é o tratamento divino, qual o tratamento que Deus providenciou para que o que aconteceu com a queda seja superado e o propósito original de Deus para nós seja alcançado e amplificado envolvendo a nossa mente. Então, eu vou passar aqui alguns slides, vou ler, apenas ler, e que são as ideias principais do que nós estudamos nas 3 primeiras aulas. No projeto original de Deus, o ser humano foi feito para 3 coisas: cumprir determinados propósitos, para isso ele foi dotado de determinadas capacidades, e ainda ele foi criado com determinadas necessidades. Propósitos, capacidades e necessidades. Essas necessidades, originalmente, seriam supridas por graça. Graça e a paz são as 2 expressões centrais na revelação bíblica para se referir a estes combustíveis projetados por Deus para atender às nossas necessidades. A nossa vida mental é parte das nossas capacidades com que fomos dotados, é parte da estrutura psíquica, capacitando-nos para perceber, avaliar e discernir o que é bom e o que promove a vida. A nossa mente tem um papel fundamental, porque ela foi feita para interagir com o nosso espírito, o centro do nosso ser, a sede das escolhas. A mente saudável é fundamental para que o espírito, ou o coração, se você preferir chamar, funcione para o propósito para o qual ele foi feito. Qual é o propósito do nosso espírito, do coração? Escolher o que é bom e justo, escolher o que glorifica a Deus, escolher o que abençoa o próximo, escolher o que traz vida para a criação. Então, a mente tem um papel preponderante, porque é a partir dela que o nosso espírito é alimentado e as escolhas são feitas. A queda foi uma opção pelo projeto contrário ao projeto de Deus. E aconteceu a partir da corrupção das capacidades da alma. Gênesis 3 nos mostra que a cabeça de ponte, o ponto de entrada do projeto diabólico em nós se deu quando as capacidades da alma foram corrompidas, especialmente nosso mundo mental. A queda afastou-nos do contato com a glória de Deus, desconectando-nos da graça e da paz, interrompendo a provisão deste combustível que nos energizaria para cumprir os propósitos para o qual fomos feitos. Sem graça e paz, a estrutura do ser humano passou a ser governada pela insegurança, culpa e orgulho. São as 3 realidades que passam a governar o nosso mundo espiritual a partir das carências, já que não temos graça, não temos paz, nos afastamos da graça e da paz, nós passamos a ter um espírito governado por insegurança, culpa e orgulho. É claro que a nossa vida da alma, a nossa vida psíquica, não poderia passar ilesa por esse caos, por essa desordem, por essa ruptura. As capacidades da mente passaram a ser mobilizadas para quê? Para atender
a uma existência faminta e sedenta da glória de Deus e entregue à insegurança, culpa e soberba. Daí que depressão, ansiedade e raiva são algumas das enfermidades que assolam a mente humana como resultado da queda. A raiz da superação dessas enfermidades está onde? No reencontro com a existência conectada com graça e paz. O Evangelho proclama que é possível reconduzir nossa mente ao propósito original, tornando-a funcional para a busca da promoção do bem, da justiça e da vida. Este é um resumo de tudo que vimos nas três primeiras aulas, de forma gráfica. Nós temos aqui o nosso espírito, o nosso coração, e aqui estão os vírus que infectaram, que trouxeram essa infecção, essa pandemia no espírito, insegurança, soberba e culpa. Essa infecção no nosso espírito irradia-se para o nosso mundo psíquico, para o nosso mundo da alma, para o nosso mundo da mente, trazendo, então, diversas manifestações de escravidão mental, como raiva, depressão, ansiedade, medo. Esta situação, o espírito governado por esses vírus da soberba, da culpa e da insegurança, e a psique, a mente, governadas ou manifestando diversos tipos de escravidão mental, esse é o quadro com o qual nós temos que lidar, e é a partir daqui que eu quero tomar o nosso bate-papo de hoje. Vou dar um tempo para perguntas, considerações, comentários. Vocês querem falar um pouco antes da gente continuar? Eu tenho dado bastante dever de casa, não sei quantos têm aproveitado esse dever de casa, mas o material aí vocês têm tido. Tem aqui algum comentário, algum feedback, alguma pergunta até aqui? Silêncio profundo. Bem, eu vou então falar agora, ainda antes de entrar na solucionática, o Evangelho proclama em alto e bom som, o Evangelho de Jesus Cristo, que esse esquema mortífero, trevas, diabólico, destrutivo, escravizador, esse esquema, ele é tratável, é possível superar essa condição. Vamos começar a estudar hoje. Durante a semana eu encaminhei para vocês alguns áudios já mostrando qual é esse tratamento divino. Então hoje eu quero explicar e entrar mais em detalhes nesse tratamento divino, e a boa nova é que existe sim, como esta situação, esse deu ruim, ser atacado, ser tratado. Esse tratamento começa a partir do instante em que nascemos de novo. Ele dura toda a nossa vida aqui na Terra. E ele será consumado quando ingressarmos na vida que Deus tem para nós, na vida consumada, no reino de Deus consumado. Quando isto acontecer, todos os efeitos, todos os efeitos desse deu ruim terão desaparecido. E nós, com o novo coração, com o corpo espiritual, que Paulo descreve lá em 1 Coríntios, capítulo 15, e nós participando da nova criação, novos céus e nova terra, experimentaremos a superação completa
dessa estrutura que entrou em nós a partir da queda. E enquanto isso não acontece, nós vamos dia a dia experimentando a cada situação, a cada experiência, a superação desse estado, assimilando cada vez mais a vida de Jesus Cristo, que trata a insegurança, a culpa e a soberba, e, consequentemente, vai libertando a nossa mente para cumprir aqui e agora os propósitos de redenção estabelecidos por Deus para a nossa existência. Mas, para isso, antes de falar desse tratamento, deixe-me fazer mais alguns comentários sobre essa nossa mente escravizada. Tem uns pontos aqui que eu quero ressaltar, porque vai ser muito importante para nós entendermos o tratamento e aplicarmos, obviamente, o tratamento que a palavra de Deus apresenta. A nossa mente escravizada, que está apresentada aqui nesse gráfico, ela é, como já vimos, a mente escravizada. A mente é uma capacidade da alma, é uma capacidade psíquica. E a mente escravizada é decorrência das carências do espírito não tratadas. As carências profundas que nós carregamos. Porque fomos feitos para sermos atendidos em nossa fome e sede de eternidade, justificação, aceitação, propósito. Todos esses são exemplos de fome e sede do nosso espírito. Com a desconexão da graça e paz, essas necessidades tornaram-se carências. Essas carências tomam conta, irradiam-se para a nossa alma e para o nosso corpo, e elas estão por detrás de uma mente escravizada. E é muito importante a gente ver isso, porque a mente é uma capacidade poderosíssima com a qual nós fomos dotados. Ora, essa mente, capacidade poderosíssima com a qual fomos dotados, se essa mente ela passa a atuar num esquema, num contexto de carências, é claro que essa potência da mente vai continuar a funcionar, vai funcionar, com algumas restrições. Eu não quero entrar nessa seara aqui, não. Porque o que no nosso psiquismo hoje está restrito, está limitado por causa da queda? Eu acredito que bastante, muita coisa no nosso psiquismo, na nossa mente, no potencial da nossa mente, está limitado devido à queda. Mas mesmo assim, atenção também a um outro ponto, vai fazer parte do corpo espiritual que nós recebemos, do soma pneumáticos de 1 Coríntios 15, vai fazer parte a retirada das travas, as retiradas das restrições que limitam a nossa mente. Aquilo que será a nossa mente no universo restaurado, no universo consumado, nós podemos ter alguns vislumbres do lado de cá. Só vislumbres. Será algo imensamente mais poderoso, mais rico, mais criativo, mais frutífero, mais prazeroso de tudo que nós podemos experimentar do lado de cá. Mas esse é outro tema. O fato é que, mesmo com diversas restrições trazidas pela queda, a nossa mente é poderosíssima. É como se nós tivéssemos recebido, imagine um carro, um automóvel de última geração, totalmente equipado, motor com 400 cavalos, com todos os recursos tecnológicos. Este carro, ele foi feito para ser dirigido por um excelente motorista, por um motorista sóbrio, conhecedor de como trafegar. Mas imagine que esse carro poderoso está entregue agora a uma criança ou alguém embriagado, enfim, em qualquer pessoa
não preparada para lidar com isso. Imaginem o que vai acontecer. Pois bem, essa é uma figura da nossa mente escravizada. Ela continua muito poderosa, muito capaz. Só que, se nós não tivermos esse projeto de restauração em Cristo acontecendo em nossa vida, esse carro superpotente estará sendo escravizado, estará sendo usado por um motorista que corresponde aqui a um espírito governado por carências. Já viu no que dá, né? Aliás, nós sabemos no que dá. Nós experimentamos o que é isso. Deixa eu falar, então, um pouco sobre essas capacidades da alma. Na nossa mente, perdão, das capacidades da mente. A nossa mente, o tempo todo, esteja você consciente ou não, o tempo todo, a nossa mente está fazendo enquadramento. Por quê? Porque a mente procura significados. Se tem algo que dói, se tem algo que nos deixa desconfortáveis, é o tempo em que nós ficamos sem significado, sem entender. Não quer dizer que aquele significado que a gente procura, que a gente ache, seja um significado bom, construtivo. Às vezes nós achamos uma série de significados errados, significados destrutivos, significados da morte. Mas enquanto nós não achamos os significados, a nossa mente não sossega. A nossa mente, ela é capacitada para fazer predições e para fabricar cenários. Eu vou dar aqui um exemplo muito banal, mas para mim ilustra bastante isso. Há umas semanas atrás, eu voltei de uma caminhada numa região aqui que tem mato. Que tem mato. Depois, quando eu fui tomar banho, e quando eu olhei lá no banheiro, eu vi sobre um tapete branco que tem no banheiro de casa, uma mancha negra de uma forma elíptica. Atenção, mancha negra numa forma elíptica em cima de um tapete branco, depois que você vem de uma caminhada no mato, eu olhei aquilo e não precisei fazer nada, absolutamente nada. Imediatamente a minha mente ficou desconfortável com aquilo e imediatamente a minha mente sugeriu, trouxe significado. Vocês já devem imaginar, né? Eu achei que era um carrapato, daqueles grandes, carrapato estrela. Pois bem, quando eu cheguei perto, vi que não era nada daquilo, era apenas, não me lembro direito, mas acho que era um pedaço de cinza de algum resíduo de carvão que estava ali. Mas, para mim, eu estou falando isso porque é uma cena super corriqueira, que acontece o tempo todo conosco, mas que ilustra esse fato de que as nossas capacidades mentais estão funcionando o tempo todo porque nós, por natureza, quando não encontramos significados, quando nós não encontramos explicações, nós entramos numa zona de sofrimento, numa zona de muito desconforto. E nós, então, vamos atrás daqueles significados para voltarmos à nossa zona de conforto no nível psíquico. Deixa eu fazer um teste aqui com você. Eu vou projetar uma figura, ok? Agora. E você vai me dizer: esta figura é uma foto de quê? Nesse momento, e a neurociência escaneia o cérebro de todo mundo que é colocado diante dessa figura. Nesse momento, o seu cérebro está hiperativo. Hiperativo. Por quê? Porque ele não tem uma explicação, não tem um significado agora do que é isso. Então, ele vai usar todas as suas CPUs, os seus processadores, para encontrar o que é isso. Nesse momento, seu cérebro está super ativo. Até você encontrar o significado do que está aqui. Pois bem, você quer passar agora por um alívio mental? Quer passar por um alívio mental? Então, olha, um alívio mental ao toque de um botão. Atenção.
Tá bom, tem gente que morre de medo de cobra, mas pelo menos agora seu cérebro, se fosse escaneado agora, seria possível ver como ele sossega, como ele fica muito menos ativo, porque ele encontrou o significado. Na realidade, o que a neurociência tem descoberto e tem mostrado é que a todo tempo o nosso cérebro trabalha procurando predições. Nosso cérebro está muito ligado ao futuro. Ele usa o passado, mas o essencial dele é procurar predições. É esse o termo técnico da neurociência. Tá? Fazer predições com base em quê? Naquilo que você está vendo, interpretando, encontrando o significado e, portanto, podendo fazer predição. Eu vou colocar a mesma figura novamente e você vai ver como você agora vai estar muito mais calminho ou calminha. Concordo? Porque agora a sua mente encontra uma explicação, tem uma explicação, tem um significado. E é isto que o tempo todo as nossas capacidades mentais estão procurando fazer. Só que, depois da queda, esses significados, essas predições, esses contextos, eles têm o tempo todo uma altíssima chance de levarem você para o engano, para o erro. Quando nós olhamos para a conversa do Senhor com Caim e com Jonas, por exemplo, em Gênesis 4:6, em Jonas 4, versículo 4, você reparou o que está por detrás dessas palavras do Senhor? Deus sabe que o cérebro de Caim está naquela fase de processar e encontrar uma saída, e encontrar um significado, e encontrar uma predição para lidar com aquele enorme desconforto da rejeição da oferta dele. Ele acabou de ter a sua oferta rejeitada. Como que Caim reage? O cérebro de Caim reage procurando o significado, procurando a predição, e o que vem para ele como uma reação emocional, como uma reação da mente adequada para lidar com aquilo é fúria, raiva. Ficou com uma tromba enorme. E note como o Senhor, grande psicólogo, grande terapeuta, como ele vai na ferida. Caim, quando Deus pergunta, por que essa fúria? Por que tamanho transtorno? Deus está, óbvio, conhecendo completamente a parte biológica, psicológica e espiritual de Caim. Deus está convidando Caim para uma autoconsciência, para não se deixar governar por aquelas reações biológicas e psicológicas, fruto de um espírito tomado por insegurança, culpa e soberba. Aqui Caim teve a oportunidade de ser refreado do compromisso, das ações de morte que ele começou a desenhar na sua mente a partir desse estado. Quando Deus, lá em Jonas capítulo 4, versículo 4, Deus faz uma pergunta parecida ao seu profeta, que entrou numa depressão profunda, pedindo a morte, depressão acompanhada de uma raiva. E estas duas realidades, depressão e raiva, em geral, ficam ligadas como uma montanha russa. Hã? Pois bem, Deus fala para Jonas, Jonas, essa tua ira é razoável. Vocês entendem o que Deus está querendo dizer para Jonas? Jonas, você está num sequestro mental.
Você está dando vazão a uma profusão de pensamentos, de emoções que estão tomando conta de você. Mas para um pouco, Jonas. Tem razão para isso? Você está sendo sequestrado, governado, ou você está efetivamente processando, entendendo esta situação? Uma outra cena de uma mente governada por essas capacidades de predição, de procurar significado, de procurar contexto sem controle, é a mente dos discípulos no barco em Marcos capítulo 6. A famosa cena do barco, um barco com pescadores e que passa por uma tempestade, ventos e ondas, de deixarem pescadores experientes apavorados. Por volta das 3 da madrugada, Jesus aparece. Jesus vai chegando. Note, não era pouca coisa, não. Imagine, vento e onda a ponto de deixar pescador em pânico. Mas era esse o estado deles. Você percebe o que aconteceu ali? Jesus, que é o Mestre, Jesus, que é o Senhor, Jesus, que é aquele a quem eles entregaram a sua vida, a quem eles estavam seguindo, a quem eles estavam descobrindo como sendo o Messias. Jesus, a solução final e última estava chegando perto. E o que acontece? Ao invés deles reconhecerem que a solução estava se aproximando, eles ficam mais apavorados ainda. O problema fica ainda mais intenso. E o texto diz que eles começam a gritar de pavor e pensam que estão diante de um fantasma. De onde vem esse pensamento que é um fantasma? Vem justamente dessa capacidade da nossa mente de encontrar a melhor explicação possível, o melhor significado possível para lidar com as situações, especialmente quando diante de estresse, diante de gatilhos, como foi o caso aqui, gatilhos do medo. Só que isso trouxe à tona que, apesar do discipulado que Jesus estava fazendo com esses homens, a mente deles ainda estava povoada pelo quê? Pelos repertórios, pelas explicações, antes de conhecerem o Senhor. E é por isso que o texto termina dizendo: o coração deles estava endurecido. O que é o coração endurecido? O coração endurecido é porque, no nível psíquico, no nível da mente, eles ainda estavam governados por um repertório super estreito. Tudo que Jesus tinha ensinado e até feito para eles ainda não tinha entrado no nível da mente deles, no repertório mental deles, como uma explicação, como um significado, como uma predição para aquela situação pela qual eles estavam passando. Não tinha entrado. Eles só conseguiam se alimentar de quê? Dos mitos, das imagens, dos pavores, dos traumas, dos estresses, das imagens, como, por exemplo, essa. Né? Um mundo como aquele, muito mais sensível ao sobrenatural, num mundo como aquele, a mente dos discípulos forneceu que explicação para eles? É um fantasma. Uau! Socorro! Vejam só que situação, né? Diante da solução, eles enxergam um enorme problema. Pois bem, trazendo isso para os dias de hoje, não é muito diferente. A nossa mente continua como a mente de Pedro, como a mente de João, como a mente de André. A nossa mente funciona daquele mesmo jeito.
E por isso, a importância de nós apreendermos essa mensagem de que nós precisamos do tratamento divino no nosso coração, no nosso espírito. Jesus, ali os discípulos tinham tudo para superar a insegurança, a soberba e o ambiente da culpa, do medo, do pânico. Mas eles foram impermeáveis a isso. Assim também nós hoje temos tudo, e é isso que nós começamos a ver agora, para ficarmos livres disso, para entrarmos numa jornada em que o nosso espírito vai sendo paulatinamente governado pela segurança, pela humildade, pelo perdão. E se isso não acontecer, quem vai governar nossa vida? As nossas capacidades mentais, governadas por um repertório fraco, vazio, pequeno, minúsculo, provenientes de um coração endurecido. Agora, eu quero entrar, então, finalmente, no tratamento divino para a saúde mental. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário a essa altura do campeonato? Estamos no meio da aula. Ô, Luiz, essa questão que você acabou de colocar, ela é bem relevante para nós, né? Quem vai governar? Porque o que eu consigo ver nesses exemplos bíblicos que você mencionou é tanto a presença de desejos desordenados quanto de impulsos que são idólatras, né? Então, quem estava governando a vida deles? Perfeito. Quando a gente vai, Oswaldo, e esse é um estudo interessantíssimo, quando a gente vai, justamente, abre o capô e olha lá no nível do espírito do coração, que, se nós deixarmos, vai governar a mente por conta do que você falou, desses impulsos, dessas necessidades que parecem imperativas, mas não são. Um coração, abre o capô e olha lá embaixo, você vê o quê? Ídolos. É isso mesmo, ídolos. Eu não estou explorando muito esse ponto, porque esse é um tema tão grande, tão abrangente, que merece um curso à parte. Mas é isso aí, a idolatria do coração. A idolatria do coração. Eu não sei se aqui na igreja vocês já estudaram o material do David Pauling. Sabe quem é? David Paulison. Isso, Paulison. Isso. Ídolos do coração. Vocês estudaram? Já estudamos, sim. Excelente. Muito. Aquele ensaio do David Paulison, ele é basilar, né? Os ídolos do coração e a feira a feira da vaidade. Excelente. Sensacional. Boa parte do livro do Tim Keller, que me foge agora o título, como é que é? Falsos Deuses, isso? Deuses Falsos. Deuses Falsos, isso mesmo. Deuses Falsos, que também é um livraço, um livro maravilhoso. Boa parte é baseado nesse artigo do David Paulison. Então, esse é um tema fundamental, Oswaldo, muito bem lembrado. Nós não temos tempo aqui, mas se você abrir o capô no nível do coração do espírito, insegurança, soberba e culpa, alimentam o quê? Idolatria, não tenho dúvida. Idolatria. Os ídolos. E a força dos ídolos ajuda a explicar em grande parte por que esses processos psíquicos, essas dinâmicas psíquicas são tão intensas, são tão fortes, são tão determinantes na nossa vida. Porque a Bíblia chama isso no Antigo Testamento, sobretudo, de ídolos. No Novo Testamento, continua chamando de ídolos, mas usa a palavra epitomia para se referir, que é a concupiscência, o desejo intenso, que é a mesma ideia que nos move, que nos dirige e que muitas vezes define os nossos padrões mentais, que nos levam à raiva, à depressão, à ansiedade, à amargura, ao ressentimento, ao pânico, etc. Então, muito bem lembrado, Oswaldo. Agora eu tenho que me conter aqui, me segurar para não continuar falando, porque senão eu vou falar o restante todo sobre os ídolos. Mas é isso mesmo. Agora, quando nós olhamos qual é o tratamento bíblico, então, para a escravidão mental, tratamento bíblico,
de novo, sem nenhuma crítica aqui em si ao quanto que a medicina, a psiquiatria, a psicologia, a neurociência tem evoluído para o tratamento das enfermidades mentais clínicas. Não. Mas a questão aqui é, esse tema da escravidão mental, ele é muito mais amplo do que aquilo que pode ser tratado com um comprimido ou com uma terapia. Muito mais amplo. Por isso, o tratamento bíblico, a Bíblia traz um tratamento para a escravidão mental que atua na raiz. A raiz está no espírito, no coração. Portanto, é a coexistência com o salário do pecado, que é a morte, e as suas diversas manifestações nesse mundo governado pela insegurança, pela soberba e pela culpa. A raiz tem que ser arrancada, tem que ser tratada. Pois bem, o que a palavra de Deus, o que o Evangelho diz é que o remédio efetivo providenciado por Deus, que atua na raiz, que atua no espírito, que atua no coração, e que é efetivamente o único remédio na existência humana para efetivamente tratar da insegurança, da soberba e da culpa, é a cruz. Com tudo que a cruz significa, com tudo que a cruz é como o projeto de Deus, que sim, manifestou-se na crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo, cerca de 2000 anos atrás, aquela crucificação histórica, mas cujos efeitos são efeitos completos no tempo e no espaço. Aqui na cruz, e aí nós vamos entender por que a cruz, efetivamente, é o antídoto contra a insegurança, a culpa e a soberba para sempre, em todos os tempos, em todas as gerações, em todas as etnias, em todos os contextos de vida. Por quê? Porque é a cruz que atua como um antídoto, como um antivírus da soberba, o antivírus da insegurança, o antivírus da culpa. É a cruz que é o grande portal, que é a grande interface para nos reconectarmos com a graça e com a paz. Não é à toa que a descoberta da cruz como esse ponto central na história da redenção, no projeto divino de salvação, a descoberta da cruz não é à toa que deixou pessoas como, por exemplo, o apóstolo Paulo tão maravilhado, tão transformado, tão tocado. Se nós pararmos agora para mencionarmos aqui os versículos que falam sobre Paulo deslumbrado com a cruz, nós ficaríamos o restante da aula. Um deles, Gálatas, Paulo diz: longe de mim esteja alimentar-me de glória, a não ser na cruz. A cruz, Paulo descobriu, a cruz é a fonte da glória. Longe de mim esteja a gloriar-me a não ser na cruz, porque por meio dela o mundo e todas as suas atrações, o cosmos e todas as suas seduções e todas as suas ligações com a carne, com o diabo, ficam crucificados para mim e eu para o mundo, porque Paulo, sabemos muito bem, descobriu que a cruz é o ponto de reconexão com a graça e a paz. E, portanto, é a partir da cruz que nós somos tratados com a profundidade que precisamos. O ponto de partida para a restauração integral da saúde mental é aceitar que a obra de Cristo na cruz enfrentou, encarou e venceu os efeitos da insegurança, da soberba e da culpa. A graça que é liberada a partir desse encontro na cruz, com a insegurança, com a soberba, com a culpa, com esse encontro que significa morte
Esta graça é experimentada a partir da ressurreição que sucede à morte. Ressuscitamos para um mundo governado pela graça. A graça que nos comunica que somos aceitos incondicionalmente, independentemente de barganhas e de trocas. A graça que nos comunica que seremos supridos de tudo necessário para termos vida. E como efeito desta consciência de que somos completamente providos, encontramos o shalom, a paz. E só aí a alma torna-se verdadeiramente livre para quê? Olha só, a alma torna livre para quê? Para que as capacidades mentais funcionem em liberdade. Quais são as capacidades mentais principais? Primeira, percepção. Ficamos livres para perceber. Segunda, discernimento. Ficamos livres para discernir o que conduz à vida. E com a mente livre, alimentamos o nosso espírito e passamos a escolher em liberdade aquilo que produz os frutos da vida. Isso significa que a insegurança, pouco a pouco, vai dando lugar a uma vida de segurança. Eu sei que você sabe do que eu estou falando. É uma segurança que não está baseada em dinheiro no banco, saúde para dar e vender. É uma segurança que é muito mais do que uma segurança situacional. É uma segurança existencial. Eu sei que você sabe do que eu estou falando, se você é nascido de novo. E eu espero que vocês desfrutem muito, 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 muito dessa segurança. Pois ela é a base para a transformação. Ela é a base, por exemplo, para que, ao invés da vida com base nas aparências, nos complexos de superioridade, de querermos fazer o papel de Deus, de querermos nos entregar aos jogos da vingança, do julgamento, da ansiedade, tudo isso está ligado ao mundo da soberba, sabia? Ansiedade, vingança, ressentimento, tudo isso é o mundo da soberba. Nós vamos sendo cada vez mais governados por um mundo em que nós não queremos ser como Deus. Nós nos livramos da intoxicação causada pelo fruto do conhecimento do bem e do mal de Gênesis 3. Nós experimentamos a bênção que é a vida com humildade. E além disso, essa segurança e a humildade trabalham um outro lado fundamental na nossa existência, que é um lado que nos alerta para as nossas dívidas pessoais e para as dívidas dos outros para conosco. E essas dívidas, no mundo infectado pela insegurança e pela soberba, transformam-se em culpa. Mas aqui não. Tratados pela cruz, nós vamos experimentando cada vez mais que essa segurança e essa humildade introduzem-nos no ambiente do perdão. Segurança, humildade e perdão. Não podemos esquecer que as nossas vulnerabilidades físicas e psicológicas continuam. E essa é uma realidade da nossa existência, não é? Deus fez assim. Quando ingressamos nesse mundo da graça e da paz, não somem automaticamente nossas vulnerabilidades físicas e nem as psicológicas. Mas algo diferente está acontecendo. Porque nós sabemos que essas vulnerabilidades físicas e psicológicas, elas alimentam-se do que acontece no espírito e no coração. Quando nós aceitamos, então, essa transformação a partir do coração, nós vemos na prática acontecer o quê? Que o coração, que é o centro de todos os processos psicodinâmicos, o coração ou o espírito, que é o centro da alma, dos afetos, das emoções, da vontade e dos processos mentais, conscientes e inconscientes, esse coração está sendo tratado. E dali, desse tratamento no coração, a partir da cruz, irradia-se
a cura, irradia-se a sanidade para o nosso mundo psíquico, para o nosso mundo físico. Como que isso é experimentado na prática? E agora, então, eu quero trazer para você algo que você pode dizer. Um programa? Como assim um programa? Eu achei que era tudo por graça, não é um. Não acontece automaticamente, não é só deixar fluir. Conhece essa expressão? Deixa fluir. Você sabe muito bem como funciona o processo respiratório, não é verdade? Você está aqui agora respirando. Você sabe muito bem, portanto, que para a respiração saudável, o ponto de partida sempre é aquilo que é completamente gratuito, que é o quê? Número 1, o ar. O que depende do seu esforço? Em que depende do seu esforço para produzir ar? Zero! Absolutamente zero! Ar é completamente gratuito. Outra coisa gratuita para você respirar é o seu sistema respiratório. Me diga uma coisa: quanto você pagou? Quanto dependeu do seu esforço para você ter alvéolos, para você ter brônquios, para você ter seu sistema respiratório? Zero, concorda? Mas para você respirar com saúde, especialmente depois que os anos da juventude vão embora, você precisa de um programa, você concorda? Você precisa de um programa. O fato de você fazer exercícios, se alimentar bem, não se intoxicar, este é o seu programa da boa respiração. E se você não se submeter a esse programa, o ar continuará ao seu redor. O aparelho respiratório continuará aí no seu corpo, mas a sua respiração estará cada vez mais comprometida. A mesma coisa aqui. Amigos e amigas, graça significa. Graça é o antônimo de mérito. Atenção. Mas graça não é o antônimo de um programa, de uma disciplina, de você fazer sua parte, de jeito nenhum. Nós precisamos fazer a nossa parte para que a graça opere, apresente os frutos para os quais ela foi desenhada. Por isso, eu quero dizer para você, ou você tem um programa, ou você adota um programa de disciplinas para experimentar uma livre mente, ou esse esquema da escravidão mental do qual nós estamos falando ainda vai, muitas vezes, operar em você. Para as coisas importantes na vida, para tudo que é importante na vida, nós temos programas. Ora, para a liberdade com a qual Cristo nos libertou, para exercer isso, para experimentar isso, nós precisamos de um programa. Eu quero dar uma parada aqui rapidinho, nós precisamos acabar logo, mas eu não quero deixar nenhuma confusão aqui. Esse assunto é tão importante porque, às vezes, entra aí um ruído na comunicação. Você entendeu que eu não estou falando 1 milímetro diferente do que falei até agora, que é tudo graça e paz? É a graça e paz que efetivamente nos curam? Você entendeu isso? Quando a gente agora começa a falar de um programa, não está havendo nenhum conflito com a mensagem do Evangelho, que é graça. E a graça que nos abre, que nos coloca num ambiente de provisão completa, que é a paz. Alguém quer tirar alguma dúvida? Alguém ficou com alguma dúvida nesse ponto? Luiz, desculpa novamente abrir o microfone.
Está muito quente no meu coração, porque eu acabo de ler um livro do Jerry Bridges. Ele usa uma expressão que eu achei fantástica para tratar disso. Graça envolve uma responsabilidade dependente. De um lado, a nossa diligência para o desenvolvimento da salvação, e do outro lado, a dependência constante para experimentarmos dessa graça. Perfeito, perfeito. E eu quero sugerir, se você tem algum conflito, alguma dificuldade de entender isso, ou de perceber, de aceitar e de viver isso, tem um antídoto muito bom. 2 Coríntios, por exemplo. 2 Coríntios é uma carta onde Paulo exala por todos os poros essa questão de que graça leva-nos à responsabilidade. Graça é um privilégio, claro que é. Mas a outra face da moeda é a responsabilidade dela decorrente. A graça de Deus para comigo não foi em vão, diz Paulo. Ela pode se tornar uma coisa vã. E aquilo que o Oswaldo acabou de ler para a gente, bota o dedo na ferida. A graça não é para ser tornada vã. Como que a gente torna a graça vã? A metáfora volta aqui para mim de novo. É quem não tem uma atuação responsável, por exemplo, na questão da respiração com a sua saúde. Isso vai fazer com que a graça, que é respirar, o ar, seu sistema respiratório, vai cada vez mais se transformar em algo doentio e, no final das contas, você vai ficar cada vez mais prejudicado para assimilar a graça. Não é isso que acontece? Com quem fuma, com quem se intoxica de diversas maneiras, com quem não faz exercícios para respiração, com quem se alimenta mal. Tá bom? Então, se você tiver mais alguma dúvida sobre isso, fica à vontade, me manda uma mensagem, eu coloco aqui no chat que é fundamental isso. Eu não queria deixar nenhuma dúvida sobre isso. Precisamos de um programa. Uma outra compreensão fundamental é que o propósito do programa Livremente, o propósito de um programa focado em saúde mental, que nos tira da condição de escravizados no espírito e na mente, qualquer, o propósito é esse. O exercício da liberdade que Paulo menciona aqui em Gálatas 5:1 com tanta clareza, qual que é? Liberdade é sempre para quê? Liberdade, na visão bíblica, não é um fim em si mesma. A liberdade é liberdade para um propósito. Qual é o propósito? Escolher. Por incrível que pareça, a gente pode achar, mas o ser humano tem um arbítrio, o ser humano é livre, o ser humano, pois bem, uma das realidades que a gente aprende ao longo do tempo é que aquelas pessoas que se desconectam da graça, quanto mais desconectadas da graça elas estão, menos o espírito delas fica atuante para escolher. Me entende? É claro que essa pessoa pode continuar a escolher a roupa que vai usar, o carro que vai comprar, a festa que vai participar. Mas não é desse tipo de escolha que eu estou falando. Desculpem. Eu estou falando de escolha existencial, de escolha sobre o que vai governar a sua vida. Em que ambiente você vai viver? Você vai gastar a sua vida, a sua energia com que propósito, com que missão? Paulo chama isso em Gálatas de andar no Espírito. E ele diz no capítulo 5, versículo 25, se vivemos pelo Espírito. Que expressão maravilhosa. Paulo aqui está dizendo, a graça de Deus, para nós que nascemos de novo, já nos entregou não só o ar, o pneuma, o espírito ao nosso redor, mas nos entregou também o aparelho respiratório, o espírito dentro de nós. O novo nascimento traz esse acesso ao espírito como um ambiente onde vamos viver e ao espírito
como sendo essa capacidade dentro de nós, o Espírito de Deus em nós. Isso é viver pelo Espírito. Mas Paulo diz, isso é graça. Seja responsável com a graça que você recebeu. Como, Paulo? Ande pelo Espírito. Ande pelo Espírito. O andar aqui são as decisões, são as escolhas. Escolha andar no Espírito. E essa é a parte mais elevada, é o uso mais pleno da liberdade, quando eu escolho andar pelo Espírito. Alguém agiu injustamente para com você? Seu cônjuge, seu filho, seu pai, sua mãe, seu chefe, seu vizinho. Se a sua mente está livre diante daquela circunstância, sabe o que a sua mente vai fazer? A sua mente estará liberta e não vai deixar acumular desejo de vingança, retaliação, amargura, ressentimento. E essa mente livre vai fazer com que o seu espírito fique livre, sabe para quê? Para escolher andar pelo Espírito naquela situação. E o que é andar pelo Espírito naquela situação? Bem, cada situação tem uma resposta, mas essencialmente andar pelo Espírito é atuar com amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, autocontrole naquela situação. E, obviamente, retaliação, pagar mal com mal, ofender, amargurar-se, ficar ressentido, magoado, você concorda que não tem nada a ver com amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, autocontrole. Concorda? Pois bem, uma mente livre viabiliza o escolher andar pelo Espírito. Eu tenho que terminar. E o programa de Livremente, eu vou parar aqui no programa Livremente, só mencionando isso. É um programa feito de 5 disciplinas. 4 disciplinas, você vai ver, aliás, quem ouviu os áudios essa semana já conhece, né? 4 disciplinas são focadas em quê? Em autoconhecimento para a sua mente ficar livre. E a 5ª disciplina é focada no espírito. As 4 primeiras na mente. A 5ª no espírito, para você escolher. Escolher o quê? Praticar o bem, incondicionalmente. Quem está me acompanhando aqui desde o primeiro encontro vai ver, opa! Mas era isso que estava previsto lá no Éden, Gênesis 1 e 2? Exatamente, minha irmã, meu irmão, era isso. Escolher praticar o bem e propagar vida. Exatamente isso. Exatamente isso que precisa ser resgatado e uma livre mente propicia. Eu escolhi 5 disciplinas. Quero falar rapidamente mesmo, para terminar sobre elas, depois a gente pode detalhar. Elas estão explicadas nos áudios que foram essa semana que passou. Primeira disciplina. E quando eu falo disciplina, é para você levar para o seu dia a dia mesmo. Hein? Em primeiro lugar, encare tudo o que está acontecendo na sua vida olhando integralmente, espírito, alma e corpo. Não aceite dividir aquilo que Deus uniu. O que Deus uniu não separe o homem. Nunca se entregue a essas seduções de olhar as questões psicológicas, meus traumas, minhas carências, minhas memórias, beleza? Olhe isso também. Mas nunca deixe de associar isso com o quê? Com o que está lá embaixo, no seu espírito, no seu coração. Com o que está acontecendo no mundo biológico, no mundo físico. Você está dormindo? Você está caminhando? Você está exercitando? Como que está o uso da sua língua? Como que está o uso do seu tempo?
como que está o uso do seu dinheiro, tudo isso está interligado. E livremente, a livremente precisa abarcar tudo isso. Segunda disciplina, uma crescente consciência de quais são os meus padrões mentais e gatilhos emocionais. Cada um é de um jeito. Cada um tem seus gatilhos. Se nós não crescermos na consciência desses gatilhos e de quais são os meus modelos mentais, vai ficar muito complicado eu crescer na livremente. A insegurança, a soberba e a culpa terão muito mais facilidade de atuar na minha vida, porque eu nem percebo a que eu sou mais sensível. Gatilho é isso, né? São os eventos, são as circunstâncias que disparam em nós circuitos que levam-nos facilmente para depressão, para raiva, para amargura. Terceira disciplina, terceira parte. Eu uso a consciência dos padrões e gatilhos para levar-me a uma consciência mais profunda, como as minhas necessidades espirituais estão expressando-se através dos gatilhos e dos padrões mentais. Me entendeu? No fundo, os gatilhos que deixam você tão sensível, por exemplo, para a tristeza, para a raiva, para a vingança, aprenda a olhar que aqueles gatilhos, sim, são as suas emoções falando, sim, são os seus pensamentos se manifestando, sim, mas aquelas emoções e aqueles pensamentos estão ligados a necessidades profundas lá do seu coração. Justificação, ser declarado justo, realização, intimidade, eternidade, todas essas são necessidades espirituais. E não tem jeito, minha querida, meu querido. As nossas necessidades estão aqui em nós. Elas estarão falando e querendo ser satisfeitas. Quarto lugar, hábitos. Esses gatilhos e esses padrões mentais, eles alojam-se em nós através de hábitos. E aqui eu vou correndo risco, não, fazendo uma tremenda transgressão, mas o Oswaldo, essa semana, ele mandou uma sugestão que eu quero deixar para vocês. Eu não li o livro, mas parece que é espetacular sobre isso. Tem um livro chamado Hábitos Escravizadores. Edward Welch. Olha a sacada desse irmão. Ao invés de olhar um hábito escravizador na sua dimensão puramente horizontal, ou seja, do homem para com aquilo que o domina, ele olha também a perspectiva vertical, ou seja, aquele hábito me escraviza porque ele está ligado a algo desordenado na minha relação com Deus também. E é assim que os vícios se alojam em mim. Por isso que para superar aqueles vícios eu preciso do quê? Da palavra de Deus. Ele tira os nossos olhos do vício ou dos maus hábitos como sendo apenas aquilo que nos domina quimicamente e lança novos olhares sobre a palavra, definindo-a como desejos intensos e desordenados. Não é vício, é desejo intenso e desordenado. Epitomia, a palavra preferida por Paulo, por João. Concupiscência, desejo desordenado, ídolo do coração. É assim que tem que ser visto. O meu vício por chocolate, o meu vício por exercício, por cocaína, por compras, por pornografia, por TV, por álcool, por fama, por sucesso. Eu preciso ver a epitomia ali presente, a desordem na relação vertical e não simplesmente a desordem na relação horizontal. Esse livro pode ser de bastante ajuda para isso. E quinto e último ponto do nosso programa Livremente é a disciplina de escolher andar no espírito e praticar o bem incondicionalmente. Conforme eu já expliquei, as 4 primeiras disciplinas atuam na nossa mente. A quinta atua no nosso espírito. É o nosso espírito livre
Graças a uma livre mente que está praticando as 4 primeiras disciplinas, é o nosso espírito livre para quê? Independentemente, incondicionalmente, não na forma de uma barganha, mas a prática do bem e da propagação da vida de forma incondicional. Que coisa linda! Você está percebendo? Aqui se completa o ciclo da graça. Graça recebida, graça transmitida. Você está entendendo? Praticar o bem incondicionalmente, é por isso que é incondicionalmente. É graça transmitida. Graça recebida. Graça transmitida. Ação de graças. Presta atenção. Graça recebida, graça aplicada, graça transmitida e ação de graças. Este é o ciclo da bem-aventurança. Esse é o ciclo da vida. Esse é o ciclo que reconecta-me com o propósito original para o qual eu fui criado. Esse é o ciclo para o qual a livremente me capacita. Medite sobre isso, reflita. Essa semana, se Deus quiser, vou mandar mais alguns áudios para você pensar, mais um trecho da apostila, e estou à vontade para o diálogo. Eu quero dar alguns minutos aqui, se alguém quiser fazer algum comentário antes de nos despedirmos, e aqueles que precisarem sair, por favor, fiquem à vontade. Enorme prazer, foi uma graça ter esse tempo com vocês aqui, e eu espero que essa graça seja transmitida, seja replicada, seja multiplicada, e assim subam muitas ações de graças ao nosso Deus eterno. Perguntas? Luiz, por que eu não recebi até hoje nenhum áudio? É a Dorileia? Perfeito. Dorileia, minha querida! Olha, eu sei responder sobre destinação e livre-arbítrio, mas essa pergunta eu não sei responder. Não sei porque você não recebeu nenhum áudio até agora. Porque você não mandou, caramba! Porque você não está no grupo, né? Você então, está começando um DR aqui, né? Tá bom, Dorileia. Para isso tem jeito. Eu resolvo, eu te mando. Todos. Pois, cara, pode deixar que eu resolvo com a Dorileia. Depois eu dou um material para ela ali extra aí, tá, Dorileia? Eu sabia que o Fábio tinha que falar alguma coisa, viu? Grande beijo, minha querida. Grande beijo. Eu tenho uma pergunta. Dorileia, vai ser de graça, Dorileia. Riscada, só para eu não ficar com dúvida. Cada um desses pontos você ainda vai explorar com a gente, certo? Boa, Fábio. Eu vou explorar e vou aplicar. O restante do nosso curso vai ser a aplicação desses pontos para, para depressão, para ansiedade e para raiva, tá? É isso mesmo. Eu vou explicar os pontos com mais detalhes, e o restante do curso nós vamos estudar histórias bíblicas, mostrando a aplicação desses pontos para a questão da depressão, a questão da ira descontrolada, da raiva e da ansiedade. Ok, perfeito. Ô Luiz, é o Isaac. A gente tem bastante trabalho aí durante a semana para a gente identificar quais são os nossos gatilhos e quais são as conexões com os desvios que a gente tem em relação a Deus, né? Uhum. Acho que isso é fundamental, a gente fazer essa relação. Perfeito. Então, Isaac, exatamente. É um tremendo risco que que alguns estejam ouvindo, ouvindo só como conceito. Não é para ouvir como um conceito, é para aplicar, porque todos nós, a começar de mim, precisa todos os dias, o tempo todo, estar ligado nisso daqui. Exatamente, Isaac, isso que você falou.
a vida, a nossa vida, segunda, terça, quarta, quinta, é cheia de oportunidades para aplicarmos tudo isso daqui. Eu hoje estou consciente, mais consciente dos meus gatilhos, dos meus padrões do que 6 meses atrás? Eu creio que sim, espero que sim. Eu estou ligando isso com as necessidades mais profundas do meu coração, é para isso, né? E a partir daí, eu vou identificar como que esses gatilhos e como que esses padrões mentais, como que essas reações emocionais se cristalizaram em mim como hábitos. E aí sim, o que eu faço? Hábito a gente troca com escolha. Hábito a gente troca com escolha. Aí eu aciono a quinta disciplina. Na verdade, é um exercício crescente, eu imagino. Porque Paulo fala que já estava experimentado, não se ter sido pego de surpresa, porque normalmente a gente é pego de surpresa. Uma resposta atravessada, uma fechada no trânsito, um comentário ou maldoso ou realista sobre a gente mesmo. Então, aí a gente põe para fora as nossas carências e aí já desconectou do espírito, né? Já. E daí a uma semana, ou 2 semanas, ou 3 semanas, começa a sentir aquela dor, aquele incômodo, começa a entrar num ciclo emocional que governa você, e você nem percebe que aquilo está ligado a você ter deixado aquele gatilho 3 semanas atrás disparar uma série de circuitos em você. Você nem percebeu. Né? Sim, daí vem as raízes de amargura que vão cada vez mais profundas, mais difíceis de serem sanadas, né? Exatamente. Alguém mais? Não esqueça de me incluir no seu rol. Certo, minha amiga. Certo. Tá bom? Tá bom. Tchau. Obrigada. De nada. Vamos concluir, então. Muito obrigado aí por esse tempo aí que vocês dedicaram mais uma vez. Vamos conversando durante a semana. Eu não sei, não tem nenhuma mensagem aqui para eu responder, não, né? Não. Tem. Ah, tem? Não, não tem. Tá. Tem uma aqui, mas não está pedindo nenhuma resposta. Então, vamos terminar orando ao nosso Deus. Senhor, que suba a tua presença como um aroma agradável, como uma oferta suave, nossa expressão de gratidão, as nossas ações de graças, por termos mais uma vez experimentado dessa graça que veio do Senhor, atuou em nós, abrindo o nosso entendimento, tocando no nosso coração, mobilizando a nossa mente, as nossas emoções, a nossa vontade. Muito obrigado por essa graça, Senhor. Receba a nossa profunda gratidão, mas junto com isso, também receba o nosso pedido para que não permitamos que essa graça se torne vã. Ajuda-nos, Senhor, a enxergar a responsabilidade que temos de colocarmos-nos diante de Ti para, através das disciplinas bem práticas, termos a nossa mente renovada a cada dia, a cada situação, diante de cada gatilho, diante de cada modelo mental, diante de cada circunstância, diante de cada hábito. Ajuda-nos, Senhor Deus, a termos essa mente propícia, esse entendimento propício a ser renovado. E que desta forma, com a mente renovada, nós estejamos nos voluntariando, escolhendo participar do culto racional, colocando a nossa vida, tudo que somos, tudo, como uma oferta agradável a Ti, como um culto vivo
ao Senhor, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. E sabemos que dessa forma experimentaremos como a Tua bondade é boa, como a Tua vontade é boa, agradável e perfeita. Faze isso, Senhor, nós te pedimos, edifica o Teu povo, amadurece o Teu povo, que tudo isso seja para a Tua glória, para a Tua honra, para que o bem prospere nessa terra, para que a vida seja propagada até a volta de Cristo. Em nome de Jesus. Amém.